Boa tarde, meninas. Vocês estão me escutando? Sim, Todos têm até acesso à apresentação? Todos vocês estão escutando a apresentação? Vendo a apresentação? sim. Então, beleza. Qualquer problema, vocês me avisem, tá? Andriele não está? Peraí. E agora? Ah, beleza. Então, eu vou começar, tá? Eu vou permitindo conforme os alunos vão entrando. Se acontecer alguma coisa e vocês não escutarem, eu sumir a apresentação, vocês me avisem, ok? Então, nós estávamos falando na nutrição animal, né? Sobre o uso de lipídios, de gordura, de carboidratos na alimentação animal. Eu postei, né, no portal relevante a esses assuntos. Hoje a gente vai falar, continuando, né, o nosso plano de aula, que a gente precisa estudar dentro da nutrição animal, o uso dos minerais na alimentação animal. Então, sempre aqueles atributos que a professora utiliza, tá? Como princípios da nutrição, né? Os nossos requerimentos. Isso, gente, é como se fosse uma lei. Só um momento. Isso é como se fosse uma lei, pessoal, da produção animal. Sempre que eu estiver falando de animais com índices zootécnicos, animais de produção, eu vou ter sempre, né, mantém-se a produção e reprodução. Então, a base da nossa pirâmide, dos princípios da nutrição, é reprodução, depois produção e depois lá no topo eu tenho a mantença desse animal. Ah, professora, mas o que é a mantença? A mantença, gente, é o que vai deixar o animal vivo, né? Por exemplo, ele sem produção e sem reprodução, mas que ele tenha condições de ter o coração batendo, né? A troca de gases no pulmão, todos os outros órgãos funcionando, o sangue circulando, ele em pé, né? Que ele tenha essa alimentação, essa nutrição para a própria mantença, né? Que seja o pico da nossa pirâmide. Porém, produção e reprodução, nós temos, né, na pirâmide uma base maior. Por quê, né, gente? Isso aqui levando em consideração o bem-estar animal, pessoal. Por quê? Porque eu estou falando de animais com índices de produção animal. Então, eu tenho aí o meu suíno, a ave, né, o equino, os bovinos, os ruminantes, seja gado ou corte. Por quê? Porque eu quero que esse animal produza. Só um momento. Eu quero que esse animal produza, né? Eu preciso que ele produza. Então é importante que ele tenha mantença, mas é muito mais importante que a exigência nutricional dele. Só um pouquinho que eu vou aceitar um aluno. É muito mais importante que a exigência nutricional dele seja mantida para a produção e para a reprodução. Então, esse é o objetivo da nutrição animal, ok? Eu coloquei aqui também, né, um dos parâmetros, né, da nutrição do alimento, que
que eles se conectam, né? Então, nós temos os volumosos, os minerais, os concentrados, a água, né? Que é muito importante, a professora já postou a aula de água também. O que são os volumosos, né, gente? O volumoso é a pastagem, é o feno, é a silagem, tem a porcentagem de fibra bruta na matéria seca. Então, vou estar explicando para vocês também em relação a isso, né? Só um momento. A porcentagem desse volumoso, né, maior que 18% de fibra bruta, né, na matéria seca. Aí a gente tem os concentrados, né, os farelos, gente, os grãos. No concentrado eu tenho a divisão dos carboidratos, né, e das proteínas. Como exemplo, só um momento. Como exemplo, eu posso estar citando de concentrado, né? Um carboidrato, milho, né? Uma proteína, o farelo de soja, que é tão utilizado, né? E os nossos minerais que nós vamos falar hoje. Temos os nossos macro e microminerais que o animal precisa, tá? Então, como a professora citou anteriormente, os volumosos aqui demonstrando, então, só um momento. As pastagens, né, composto por pastagem. Olha aqui, a professora estava falando, mais de 18% de fibra bruta na matéria seca. Professor, o que significa matéria seca? Então, pessoal, é quando como se eu desidratasse, né, retirasse essa quantidade de água que eu tenho nessa pastagem, nessa silagem, nesse feno. Então, eu calculo com os constituintes nutricionais dessa pastagem na matéria seca, né? O FDA, o FDN, a quantidade de fibra bruta, a quantidade de proteína bruta, o mineral, né? E eu consigo calcular a própria matéria seca. Como que faz isso, professora? Ah, a gente vai lá, coleta uma porcentagem dessa pastagem, dessa silagem, desse feno, tá, pessoal? A gente pesa essa quantidade, por quê? Porque aqui eu estou usando uma matéria viva, né? Por exemplo, eu coleto aqui esse verde, eu levo até o laboratório, eu peso essa pastagem, tá? Anoto o valor inicial dessa pastagem, coloco dentro de uma estufa e eu vou deixar ali por no mínimo 48 horas, tá? Então, o que, que vai acontecer com essa pastagem, essa silagem, esse feno? Ela vai secar, né? Aquela água presente nesse alimento vai desidratar. Então, eu vou pesar novamente, eu vou retirar da estufa, tá? Vou esperar esfriar para não dar nenhuma oscilação ali na minha balança, tá? Para mim ter o peso correto. Vou pesar e o peso inicial menos o peso final vai me dar o constituinte de matéria seca dessa pastagem. Eu falar assim, mais 18% de fibra bruta na matéria seca, quer dizer que eu estou dando qualidade nutricional a essa pastagem, tá? Estou dando qualidade nutricional a essa silagem, estou dando qualidade nutricional a esse feno. Então, fiquem tranquilos, porque não é um bicho de sete cabeças, ok? Vamos para o próximo. Em relação a alimentos concentrados, né, gente? O alimento concentrado, ele sempre vai ser mais energético, ele sempre vai ter mais energia acumulada. Por quê? Porque a gente está falando do constituinte nutricional. Então, aqui, né, nós temos o milho, né? Aqui como exemplo para vocês conseguirem entenderem muito bem, tá? Nós temos o milho planta inteira e o milho grão. O que que acontece? Nós temos só um momento. Nós temos os constituintes da planta, o conteúdo dela, né?
e os constituintes estruturais, né, dessa planta aqui. Tá ligada a fibra detergente ácido e fibra detergente neutro, tá? Que é o FDA e o FDN. Só que para vocês não se confundirem, eu só quero que vocês entendam que concentrado, quando eu falo que ele tem menos de 18% de fibra bruta, quer dizer que ele vai estar ligado ao conteúdo dessa, né? O que tem dentro desse grão, dessa planta. O que tem dentro desse grão de milho aqui? Se a gente abrir esse grão de milho, a gente vai ter uma alta porcentagem de amido, né? Amido é um carboidrato. A amida é um dos carboidratos mais energéticos que a gente tem, tá? Então, quando eu estou utilizando, quando eu vou montar a formulação da minha dieta para o animal, eu vou utilizar concentrado. Eu posso estar utilizando um concentrado rico em carboidrato, né? No caso, o milho, e eu posso estar utilizando um concentrado rico em proteína, no caso da soja. Então, eu sempre tenho que equilibrar as duas partes, tá? Eu faço por partes. Então, tantos por cento de milho, tantos por cento de soja, por exemplo, ok? E o que eu quero que vocês entendam, então, que os concentrados são mais energéticos, porque eles têm mais conteúdo da planta, né? Está por dentro da planta, não é a parte estrutural. Por isso, eles têm menos 18% de fibra bruta, porque a fibra bruta está ligando a parte estrutural da planta. A parte estrutural da planta é aqui, né? Nos volumosos. Eles têm menos constituintes, como amido, e mais parte estrutural. Por isso que eles têm mais fibra bruta. Os concentrados têm menos parte estrutural e mais conteúdo, por isso eles têm mais energia, ok? Os alimentos proteicos, né? Mais de 20% de proteína bruta, o girassol, a soja, o farelo de algodão. Mas, gente, lembrando, o farelo de soja é um dos mais utilizados na alimentação animal, tá? A gente utiliza para monogástrico, utiliza para aves, utiliza para ruminante, e ele ainda impactua com a alimentação humana. Mas por quê? Porque ele é um alimento muito proteico. Porém, nós, técnicos da área, sempre que a gente for analisar uma dieta, fornecer uma dieta, analisar o que o animal está comendo, a gente sempre tem que trazer lucratividade para o proprietário. Então, assim, se eu puder substituir, se eu souber que um alimento proteico ele tem mais de 20% de proteína bruta, pessoal. O animal precisa de proteína. A proteína é quebrada no metabolismo do animal e ela é transformada em aminoácidos, né? E esses aminoácidos são utilizados para a produção de energia. Entra lá no ciclo de Krebs, que nós vamos estudar também, tá? Que a professora já deu uma alfinetada nas aulas que a professora postou. Então, o acetil-CoA vai ser também formado por aminoácidos, tá? Então, vai gerar ATP, que é a energia que o animal precisa. Então, vai ser quebrado em blocos de aminoácidos simples, tá? Então, assim, vocês vão perceber ali na dieta do animal que eu vou ter aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Então, eu vou precisar trabalhar também. Nisso, eu ainda tenho aminoácido limitante. Mas aí para frente eu vou estar explicando para vocês. Fiquem calmos. O importante é vocês saberem que os proteicos, eles têm mais de 20% de proteína, soja, algodão, girassol, tal, que eu puder substituir para deixar um pouco mais barato. Quanto às exigências em minerais, pessoal, todo animal, seja ele categoria, idade, peso, tá? Produção, se eu estou falando de uma avicultura, se eu estou falando de uma suinocultura, se eu estou falando de uma produção de bovino de leite ou gado de corte, todo animal vai ter exigência nutricional. Hoje a gente vai falar sobre a exigência em minerais, tá? Como a professora falou naquela aula da água, da importância da água, quem prestou atenção,
Lá eu disse que não existe tabela, né, direcionando a exigência em água, porque o animal controla, né, seu metabolismo para o consumo de água. Porém, a gente tem exigência nutricional em minerais, tá? Eles têm necessidades diárias, pessoal, dos macrominerais e dos microminerais. Hoje, nessa aula, a gente vai estar vendo quais são esses macro e quais são esses microminerais importantíssimos na formulação da dieta. Por quê, professora? Porque a gente tem que formular uma dieta que tenha porcentagem de concentrado, tenha porcentagem de carboidrato e proteína dentro desse concentrado, tá? Para bater a exigência daquela produção, daquele animal, daquela categoria. A gente tem que ter a porcentagem mineral, macro e micromineral. Então, assim, quando eu falo que é limitante, por quê? Porque quando eu tenho a falta deles, eu tenho problema. E quando eu tenho a demanda muito grande deles, eu também tenho problema. Por isso que eu tenho que obedecer a exigência em minerais daquela categoria animal, tá? Os principais macrominerais e microminerais. Então, macro, grande, micro, pequenininho, tá? A gente vai se acostumar com essa ideia, que é mais fácil para formular dieta, tá? Então, nós temos o cálcio, o magnésio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro e o enxofre. Nos microminerais, nós temos o cobalto, o cobre, o ferro, o iodo, o manganês, o selênio e o zinco. Aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha de elementos químicos, eu acho que vocês já tiveram, né? Uma tabela de química na vida de vocês. Então, acredito que não seja assim um bicho de sete cabeças, tá, pessoal? Então, a gente tem os elementos da família 1A, que vai até 8A, tá? Nessas famílias, nessa tabela, o que é importante que eu quero mostrar para vocês aqui? Os macrominerais, tá? Os macrominerais estão circulados de preto, tá? Então, sódio, magnésio, cálcio, potássio, fósforo, enxofre, ok? Os microminerais, eles estão circulados de vermelho. Então, manganês, ferro, cobalto, cobre, zinco, selênio, iodo, importantíssimo, né? E os microminerais tóxicos, eles estão circulados em amarelo. Ah, professora, mas se é tóxico, a gente vai colocar na alimentação animal? A gente vai colocar, porque tem microminerais importantíssimos para o animal. Só que tem que colocar, gente, na proporção, né, na porcentagem ideal para esse animal, tá? Então, mais uma lista dos nossos macro e microminerais: cálcio, fósforo, magnésio, potássio, sódio, cloro, enxofre, ferro, cobalto, cobre, iodo, manganês. E aqui, ó, o zinco e o selênio. Por que que tá de amarelinho? Porque eles são microminerais tóxicos. Mas eu preciso ter dentro da alimentação animal, ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Vou continuar explicando. Qualquer problema é só me avisar. Então, qual é a importância desses minerais para o organismo do animal? Agora a gente vai ver, tá? Então, 5% do peso desse animal, 5% do animal vivo, peso vivo, é composto por micro e macro mineral, tá? Então, aqui a gente tem já um exemplo muito legal, os dentes, o chifre, tá? Eu consigo já identificar macro e micro mineral aqui, tá? 80 e 85% é formado do esqueleto desse animal. Então, nós temos uma grande importância dos minerais para o desenvolvimento desse animal, para o crescimento dos ossos, tá? Então, o animal, geralmente, gente, ruminante, equinos, eles crescem primeiro o feto, daí o osso, daí o músculo, daí a gordura, né? E o equino, gente, ele ainda tem ali
um atraso muito grande, né, no crescimento. Então, o equino geralmente ele demora 5 a 6 anos de um animal, de um bebê, né, um animal infantil, para um animal adulto. Então, por isso que a gente ainda não tem o costume de comercializar tanta carne de equino aqui, tá? Mas fora do país, alguns lugares já trabalham com essa produção de carne de equino. Por quê, gente? Porque é economicamente inviável, né? Você demora 5, 6 anos para você produzir um cavalo, para você abater e ganhar em cima daquela carne. Então, assim, não é porque o cavalo é bonitinho e a gente não mata o cavalo. A gente utiliza o cavalo em outros parâmetros zootécnicos, que não seja o abate, o consumo da carne. Mas em alguns lugares existe esse consumo por uma questão de cultura, tá? É ali cultural. Mas o maior exemplo, o maior motivo mesmo é por esse crescimento do próprio animal. Então, um equino demora 5 a 6 anos para terminação, que é diferente de um ruminante, tá? Então, do monogástrico também. Por isso que eu não estou produzindo aí equino para dar e vender, ok? Então, a professora disse nos demais slides que eu tenho um problema de escassez. Quando eu tenho escassez do macro e micronutriente, eu tenho problemas. E quando eu tenho excesso, eu também tenho problemas. Quais são esses problemas, professora? Eu vou contar para vocês agora nos próximos slides. Mas em relação ao excesso, gente, está muito ligado ao bócio, tá? Quando eu introduzo muito iodo na alimentação. Então, assim, sempre consultar as tabelas de exigência nutricional. Essas tabelas, gente, elas são feitas pela NRC. Então, assim, é internacional essas tabelas. Então, todo mundo utiliza a mesma exigência nutricional. Só que elas são divididas em categorias animal, em produção animal. Então, cada produção, eu tenho a fase inicial, fase de crescimento, fase de engorda, fase de terminação desse animal, seja ave, seja monogástrico, suíno, seja ruminante. Então, eu tenho que pegar a tabela certa, né? Eu não posso pegar a tabela errada. Eu não posso pegar a exigência nutricional errada, eu tenho que pegar a exigência nutricional certa, porque o desequilíbrio, né, dos constituintes desses macro e microminerais vão me trazer algum tipo de problema, seja por escassez, seja por excesso, ok? Então, quais são as funções desses minerais, né? Então, eles são componentes estruturais dos tecidos, eles formam, gente, os tecidos, os órgãos do animal, tá? Estou falando de cálcio e fósforo nesse sentido. Eles fazem a manutenção do equilíbrio, ácido básico, osmótico, permeabilidade, o ácido básico que é a bomba de sódio e potássio, né? Dentro do organismo, que dá o equilíbrio de macro e micronutrientes, de cálcio, de potássio, de sódio, tá? O osmótico, gente, ele sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado, tá? A permeabilidade dessa membrana, aqui eu estou falando de uma célula, estou falando da permeabilidade dessa célula, da entrada e a saída desses macro e microminerais dessa célula, tá? Então, ativadores enzimáticos, eles são responsáveis por ativar enzimas dentro desse metabolismo, dentro dessa fisiologia, como o cobre e o manganês, ok? Então, o que que acontece que eu estou tendo problemas em relação à exigência desses minerais? O que que acontece, pessoal, é que a gente teve uma demanda muito grande de rebanho, tá? Em relação ao melhoramento genético de raça, a gente acabou de ver melhoramento, então a gente teve uma grande vitória em relação à aptidão carne, aptidão leite, essa luta constante para a produção animal, né? Por um lado, a gente conseguiu melhorar a raça, né?
Por outro lado, gente, a gente empobreceu o solo e a pastagem. Então, pesou-se muito a questão do melhoramento dos rebanhos em relação ao cuidado e a manutenção do solo e das forragens, tá? Então, solos empobrecidos, gente, eles constituem pastagens empobrecidas. Do que, professora? De constituintes nutricionais, do valor nutricional dessa pastagem. Então, o solo, pessoal, ele também precisa de macro e micronutriente. Ele precisa para a fertilidade dele, que eu estou falando de fertilidade de solo, tá? Então, eu preciso fazer manutenção nesse solo, eu preciso ter esses macro e micronutrientes férteis que a planta vai utilizar para o seu crescimento, tá? Crescimento de uma pastagem com qualidade, qualidade nutricional. Se o animal, aqui entra muito aquela diferença que a professora já conversou com vocês, né? Eu tenho um animal alimentado ou eu tenho um animal nutrido? Que a gente tem que observar nas propriedades por aí. Esse animal é alimentado ou esse animal é nutrido? Eu preciso, você precisa, nós técnicos da área, profissionais da área, nós precisamos ter um animal nutrido, gente, porque a gente está falando de um animal de produção. Então, quanto melhor a gente nutrir esse animal, mais produção, mais reprodução eu vou ter. Animal alimentado nem para a própria mantença às vezes. E lembra do nosso topo da pirâmide? Mantença não é para a gente produzir nada. A gente precisa de produção animal. Então, aqui é uma gangorra, né, gente? Precisa estar equilibrado, né? Solos enriquecidos, solos férteis, que produzem pastagens férteis, que produzem alimento nutricional, tá? Para esse rebanho melhorado geneticamente, com aptidão de carne, com aptidão leiteira, porque nada adianta eu usar o melhor animal do mundo em genética se eu não tiver uma alimentação equilibrada. Esse animal, ele nunca vai produzir da forma que ele tem que produzir. Acontece muito, gente, a campo isso, né? É bem engraçado até quando, por exemplo, o cara vai lá e posta na internet, ai, vendo novilha ou vendo vaca em lactação que produz 50 litros dia. Nossa, a pessoa fica louca, né? Nossa, eu vou comprar essa vaca, vou colocar ela aqui na minha propriedade, vou ficar rico agora. E vai lá, compra a vaca, leva para a propriedade e a vaca produz 5 litros de leite dia. Ela vai lá e fala para outra pessoa: você é mentiroso. Mas não é, gente. O animal, além da genética dele, ele precisa estar com a alimentação nutricional adequada. Porque eu posso ter um animal riquíssimo em aptidão, em genética, tá? Em rusticidade, contra patologias e as demais questões que nós vimos no melhoramento genético, tá? Só que eu não vou ter alimentação adequada, então a produção vai, ó, cai, tá, pessoal? Quanto à carência de macro e microminerais em relação aos sintomas, tá? Esses sintomas, às vezes, eles podem aparecer, precisa se observar, tá? Porque eles podem aparecer inespecíficos ou ligado a outro tipo de deficiência, tá? Ele é confundido muito com a deficiência energética do carboidrato, a proteica do farelo de soja, tá? Porque o animal geralmente ele fica prostrado, sem força, sem energia, anêmico. Problemas de saúde como intoxicação, parasitismo, os parasitas aí, né? Endo e ectoparasitas, tá? Infecção, bactéria, infecção, vírus, infecção, fungo. Por quê, professora? Porque esse animal fica debilitado, tá? A saúde dele fica debilitada. A imunidade dele cai. Por quê? Porque está faltando mineral nessa alimentação, ok? Os sintomas também em relação a ruminantes, tá, gente? Apetite depravado, então, comer, roer e lamber, fato, tá? Quando a gente abre um rumen lá, a gente encontra
prego, pedra, arame, várias coisas que esse animal não deveria ter consumido, né? Os pequenos ruminantes, eles costumam muito ir lá roer casca de árvore, tá? Os caprinos e os ovinos, eles costumam muito fazer isso. Então, quando você vê um caprino ou um ovino, principalmente os ovinos, que caprino, ele tem um gêniozinho assim, ó, né? Ele tem uma pazinha virada, né? Vai lá observar um caprino para você ver o comportamentinho dele. O ovino já não tem tanto essa pá virada, tá? Mas em relação a quebrar a casca de árvore, roer a árvore, você vê ele destruindo aquela árvore. Ele não tá fazendo isso porque ele tá ficando louco, porque ele não gosta da árvore. Ele tá fazendo isso porque ele tá com deficiência de mineral, tá? Então, no próprio sal mineral, o nome já diz, eu posso estar fornecendo para esse animal, gente, sempre no coxo, tá? Esse sal mineral não pode molhar. Então, assim, eu posso estar ofertando esse sal mineral e acabando com essa deficiência, porque se ele está comendo essas coisas, né, esse apetite depravado, é porque ele está com alguma deficiência. E a própria redução do apetite desse animal. Então, você observa lá no campo animal que não está crescendo, né? Às vezes ali desmamou, está um tempo ali, o animal devia estar com tantas arrobas, tanto de peso. O animal está menor que a mãe, o animal não está desenvolvendo. Então, ali está com falta, a exigência nutricional desse animal não é a exigência correta. Então, preciso refazer o meu cálculo de formulação, tá? Em relação ao monogástrico ruminante, tá? Eu posso ter ainda sintoma de aspecto fraco ou doentio, como a professora falou, a queda, a falta de vontade de levantar, tá? Ficar sempre deitado, animal magro, animal feio. Em relação ao monogástrico, gente, ele tá abrindo aqui, né, na boca do animal, eu consigo ver pela mucosa da boca e consigo ver aqui na mucosa do olho, tá? Que a gente utiliza com o ovino também. Então, eu abaixo aqui a mucosa e observo essa coloração aqui. Essa coloração, ela tem que estar avermelhadinha, né? Pega a nossa mucosa ali, da boca e dos olhos e observa, ela precisa estar vermelha. Então, ou rosinha, não branca. Branca é sinal de anemia, tá, pessoal? Em relação ao monogástrico ruminante também, em relação à anomalia dos ossos, aqui a gente tem um exemplo que a professora citou antes, em relação ao equino, né? Olha esse cavalo aqui, né? Ele foi tirado essa foto do projeto Cavalo Nordestino. Então, assim, esse animal, ele não nasceu tortinho dessa forma com os ossos. Ele ficou dessa forma, né, com os ossos, com crescimento retardado. Por quê? Porque está faltando macro e micromineral nessa dieta, gente. Não é só dar carboidrato e proteína. Eu preciso equilibrar os macro e microminerais para esse animal. Em relação à postura abdominal, tá? Eu tenho patologias em relação aos órgãos, né? Desenvolvimento anormal. Eu tenho também queda da produção, tá? Que a gente vê os suínos, né, queda nessa produção, abortos. Em relação aos sintomas gerais, então, crescimento retardado, infertilidade, como a professora acabou de falar, retenção de placenta, que acontece muito na bovinicultura de leite, né? A vaca retém a placenta, problemas de pele, baixa resistência a doenças, o bócio, que a professora falou lá na frente, sobre a quantidade de iodo, né? Quando tem uma demanda muito alta, então, eu tenho posse, a cara inchada também, tá? Aqui eu coloquei uma tabela para vocês, só um momento que eu vou tomar água. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês, que eu acho muito legal vocês observarem, que é a carência dos minerais, tá? Então, aqui eu tenho sintomas e ocorrência, os meus macro e microminerais, e aqui eu tenho a cara inchada, causada por quem? Pelo cálcio, pelo fósforo, pelo cobre. Ah, professora, é déficit? Não, é demanda. É muito, tá?
Reprodução prejudicada, causada pelo cálcio, pelo fósforo, pelo enxofre, pelo iodo, pelo selênio. Então, para cada problema que eu tenho nesse animal, para cada sintoma que eu tenho nesse animal, eu tenho os culpados, tá, gente? Aqui que a professora falou em relação ao bócio, tá? Então, uma demanda muito alta de ovo que eu estou ofertando. Não é sempre aqui nessa tabela, não estou falando que só tem demanda, estou falando que tem deficiência e tem demanda. Então, eu tenho menos macromineral e eu tenho muito macromineral, ok? Aqui a gente vai falar sobre os macrominerais agora, tá? Então, o cálcio, né? Qual que é a função do cálcio? Formação do osso, do dente, excitação muscular, né? Cuida da questão do batimento do coração, da troca dos gases do pulmão, integridade da membrana plasmática, na própria produção de leite, tá? O que a vaca tem lá depois do pico de lactação, depois que o bezerro morre, morre não, né? Nasce. Porque que dá a síndrome da vaca caída, gente, né? Que o quadril dela cai, ela não consegue levantar. Aquilo lá é uma deficiência em cálcio. Então, assim, eu não preparei essa exigência nutricional para a produção dessa vaca. Então, ela ficou deficiente, ela está com essa síndrome, tá? E não adianta, gente, que o produtor tem. Deixa eu voltar até aqui no cálcio. O produtor tem costume de não preparar. Por que, que eu seco a vaca, gente? Por que, que a vaca passa pelo período seco? Porque eu preciso preparar ela para o pico de lactação, tá? Então, eu vou consumir muito, eu vou tirar dela muita produção de leite. Eu preciso que ela esteja preparada. Então, assim, não adianta depois, quando ela está com a síndrome de vaca caída, eu ir lá e injetar um monte de cálcio nela, sabe? Isso não é da dia para noite. Eu preciso de uma dieta. Eu preciso fornecer uma dieta equilibrada na exigência da produção dela. Então, não adianta eu injetar 500 injeções de cálcio lá, que ela não vai levantar assim no outro dia. Por isso, eu preciso preparar a vaca para a produção, tá? Em relação ao fósforo, constituição da molécula de DNA e RNA, mais uma vez, a gente está falando de célula, tá? Fosforização, então essa aqui faz parte do ciclo de Krebs, na formação da ATP, tá? Que vai formar energia para a célula, para o organismo. A transmissão dos impulsos nervosos, aqui é no neurônio, tá? Especificamente, gente, na sinapse do neurônio, tá? Formação óssea e dentária, formação de fosfolipídios. Professor, esse fosfolipídio, lembra quando a gente falou sobre lipídio na nossa aula? Fosfolipídios na dieta. Então, o fósforo, ele atua na formação desses fosfolipídios em atividade enzimática, em relação ao magnésio, então bezerros leiteiros, tá? Tem importantíssimo no crescimento de bezerros. Atividade neuromuscular e nervosa, então vai atuar lá na célula, no cérebro, né? Na coluna vertebral. Transferência de energia, participação no crescimento ósseo, no metabolismo dos carboidratos, importantíssimo. Por quê? Porque eu estou fornecendo o quê? Aqui, ó, carboidrato e lipídio. O magnésio vai ajudar na digestão desse carboidrato, desse lipídio, importantíssimo para o animal. O enxofre tá no metabolismo de gorduras, de carboidratos, na síntese proteica, lembra da proteína? Eu vou ter uma formação de um bloco de aminoácido e o corpo vai ocupar esse bloco da maneira que ele precisar. Mas eu preciso ter o enxofre para mim ter essa síntese proteica, tá? Vitamina do complexo B, importantíssimo. Cloro, né? Manutenção da pressão osmótica, equilíbrio ácido base, que a professora disse lá na frente. Ativação da amilase intestinal. Gente, a amilase intestinal aqui está muito ligada ao monogástrico, né? O suíno, que ele tem, né? Como se fosse num gráfico, a produção de amilase, né? Conforme ele vai crescendo, ele tem a lactase e a amilase.
tá? Conforme o suíno vai crescendo, vai diminuindo a lactase e vai crescendo a amilase. O que que a amilase faz? O próprio nome já diz. Ela faz ativação o quê? Da amilase intestinal. O que acontece no intestino? Absorção de nutrientes. O que está ligado à amilase? Amido, né? A energia pura para o animal. Então, ela é importantíssima. O potássio, tá? Também ligado ao balanço osmótico, hídrico corporal, participação no metabolismo de proteínas e carboidratos também. Então, estou ofertando proteína, estou ofertando carboidrato, mas não estou ofertando potássio. Então, vou ter uma deficiência desse macro mineral, tá? O sódio também no equilíbrio hídrico, tá? Na manutenção do potencial elétrico da membrana celular. Então, ali a célula tem a membrana plasmática, que passa fluido e sai fluido, tá, gente? Na função neural. Agora a gente vai falar um pouco dos micronutrientes, tá? O cobalto, uma função antianêmica, tá? Então, importantíssimo em relação a pequenos ruminantes, aquela fase de roer casca, de engolir coisas, então tá muito associada à falta de cobalto, tá? Ele também faz atuação no metabolismo da glicose, lembra que a professora explicou? Glicose vai transformar em glicogênio, vai para o ciclo de Krebs, vai transformar em ATP, tá? Síntese da metionina. Gente, a metionina, ela é um aminoácido, tá? Mas ela é um aminoácido que o animal não produz, tá? Ela é essencial, o animal não produz. Se é essencial e o animal não produz, eu preciso fornecê-la na dieta, tá? Em relação ao cobre, é um ativador enzimático também, envolvendo transporte e transferência de oxigênio, metabolismo dos aminoácidos, do tecido conectivo, então tudo ligado à funcionalidade, ao metabolismo, à fisiologia desse animal, tá? O selênio, não menos importantíssimo, então, junto com a vitamina E, promove a proteção dos tecidos, tá? Para que eles não oxidem. Metabolismo dos aminoácidos, de novo, né? Componentes da enzima, ferro, transporte de oxigênio, respiração celular, importantíssimo, gente, isso. Transporte de oxigênio, lembra da troca de oxigênio na célula, no pulmão desse animal, na célula, respiração celular, tá? Ele vai se grudar a outra micromolécula ou uma macromolécula e vai carregar, vai fazer esse transporte, então, tá? O iodo, né, pessoal? Componente dos hormônios tireoidianos, então, importantíssimo também. O manganês, então, é ligado ao esqueleto, né, ao crescimento, desenvolvimento do esqueleto da ave, ativador enzimático, também ligado ao metabolismo dos blocos de aminoácidos, tá? Dos ácidos graxos que a gente utiliza na dieta. Por quê, professora? Porque quando eu utilizo um concentrado, geralmente um energético, aí nós estamos falando de carboidrato, porque ele fornece energia, eu também posso utilizar gordura, porque fornece a energia. E a gordura, ela é muito bem palatável pelo animal, então deixa tudo mais gostoso para o animal. Então a gordura, ela tem mais caloria que o carboidrato do que a proteína, tá? Por isso que eu posso enriquecer a minha dieta com gordura. O zinco, tá? Suas funções, ele também é ativador enzimático, metabolismo dos ácidos nucleicos, ele atua no processo da visão, no sistema imunológico desse animal, no sistema reprodutivo desse animal. E, finalmente, né, a gente viu os principais macros, principais micros, agora a gente vai saber como que age na suplementação, tá? Então, tem que ter uma disponibilidade desses micro e macrominerais para os animais, tá? Eu tenho que ter uma disponibilidade também no manejo de pastagem em solo, como a professora falou, tá? Porque o solo também precisa de fertilidade, de constituintes macro e microminerais, tá?
forma do mineral no suplemento. Então, assim, eu preparo uma dieta para o animal, eu preciso estar com essa dieta equilibrada, tá? Então, eu tenho que suprir o animal com o mineral, o controle desse alimento e o custo desse alimento, porque esse alimento não pode se tornar inviável economicamente. Como a professora falou, a gente tem que observar se esse animal está alimentado ou nutrido, mas eu também não posso deixar o proprietário pobre, né? Porque não é a minha função. A minha função é nutrir esse animal da melhor maneira possível, substituindo, né, ali os componentes da dieta desse animal, para que não compete tanto com a alimentação humana, porque aí se torna muito caro, ok? A absorção de macro e micronutrientes, né? A proporção do alimento digerido, transportado ao sítio de ação e convertido em forma ativa. Aqui eu estou falando literalmente do ciclo de Krebs, tá, pessoal? Então, vai produzir, vai quebrar bloco de aminoácido, vai produzir acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs para produzir ATP, tá? Os fatores que afetam essa absorção de nutrientes utilizados, a idade do animal, estado fisiológico desse animal, a forma química do alimento no intestino, então também eu tenho que ver isso, tá? A ingestão de outras substâncias, tudo isso dificulta a absorção e utilização do macro e micromineral na dieta, tá? A avaliação nessas misturas, né? Obrigatoriedade de valores nutricionais. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a alimentação nutricional, né? O animal não só alimentado, mas ele nutrido, né? O uso de fósforo, de flúor obrigatório, de iodo obrigatório, tá? E ter segurança nessa alimentação. Eu estar utilizando as tabelas de exigência para mim poder ter segurança na formulação da minha dieta. Porque eu já sei, e agora eu aprendi, que se eu colocar uma demanda muito grande, escassez ou né, muito alta dentro da dieta, eu posso estar prejudicando da mesma forma. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre elas, tá? Atender às necessidades diárias. Então, assim, sal mineral eu posso estar fazendo ou a mistura com o sal mineral ou só a mistura, tá? Tenho meios de englobar isso na minha dieta formulada para esse animal. Então, quanto às exigências nutricionais desse animal, então, peso vivo, gente, né? A exigência nutricional vai variar com o peso vivo do animal, a categoria do animal, o estado fisiológico desse animal, tá? Os fatores ambientais ligados a esse animal, onde esse animal está vivendo, onde ele está reproduzindo. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu vou consultar as tabelas de exigência, ok? Em relação à mantença, gente, em função do peso vivo do animal, da raça e do ambiente. Então, eu tenho que levar em consideração para a mantença. Ah, professora, mas tem exigência de mantença? Tem exigência de mantença, tem exigência de produção e tem exigência de reprodução, que são os nossos 3 pilares da nutrição animal. Então, eu preciso ver qual é a exigência do meu animal em relação à mantença. Vou repetir, em função do peso vivo do animal, da raça e do ambiente. Em relação à produção, referente ao crescimento, gestação e lactação desse animal, tá? Importantíssimo que a gente lembra que para cada unidade de ganho de peso do animal em crescimento há uma exigência diferente, é como a professora falou. Então, eu tenho a ração inicial, né? Eu tenho a ração de engorda, eu tenho a ração de crescimento, daí depois eu tenho a ração de engorda, depois eu tenho a ração final, ou limpeza, quando a gente chama para aves e suínos, tá? Em relação ao ruminante, eu tenho a ração inicial, quando ele deixa de ser um pré-ruminante, gente, ele acabou de desmamar, né? Então, o rumen dele, as papilas ruminais dele, não está totalmente formado, então eu preciso colocar um pouco de volumoso,
não muito concentrado, senão eu vou ter uma acidez nesse animal. Então, tudo isso é exigência, gente. Tudo isso é cuidado, cuidado com essa formulação animal da tabela, tá? A gente utiliza as tabelas nutricionais, né, da NRC, que são as mais utilizadas no mundo inteiro, tá? Vocês podem digitar tabela de exigência nutricional NRC, vai aparecer, você coloca lá a categoria, a produção animal que você quer, o peso, a idade do animal, e você vai ter as exigências nutricionais que você precisa colocar na sua dieta, tá? Em relação à utilização dos minerais, tá? Posso estar ofertando em sal mineral, quando não são monogástricos ou aves, né? Onde eu vou ofertar? No coxo, gente. Sempre no coxo, tá? Então, eu vou ter um local limpo, adequado, com acesso à água, protegido da chuva, porque não pode molhar, com acesso à forragem, né? Toda a estação do ano eu preciso estar ofertando sal mineral. Não é em época de chuva ou na época de seca. Ah, o animal não tem o que comer, então eu vou tacar sal mineral nele. Então, vou ter um desequilíbrio ali, tá? Então, não vou ter energia, não vou ter proteína, não vou ter fibra bruta, mas vou ter um monte de sal mineral. Gente, não resolve. Sal mineral não vai dar energia, não vai dar ganho de peso, não vai fazer eficiência alimentar. Então, o sal mineral está ligado a todos os sintomas que a professora explicou aqui. Porque eu sei que tem gente que na época seca vai lá e soca um monte de sal mineral dentro do coxo e acha que o animal vai se nutrir, vai se manter com aquele sal mineral. E não é assim. O animal não consegue, o ruminante não consegue transformar esse sal mineral em carne, em leite, porque ele tem um outro objetivo, ok? Quais são as considerações finais, tá? O efeito da suplementação, né? Ele vai se manifestar na produção, na reprodução, na saúde, no manejo desse animal, tá? Com a deficiência desse animal, eu vou ter os sintomas em relação à produção e reprodução do animal, tá? O que vai me criar inviabilidade econômica, o que vai cair a minha produção, tá? É essencial, gente, que a gente passe o conhecimento, que a gente ensine o produtor, que a gente explique para ele da importância desses minerais dentro da dieta, tá? Então, assim, não precisa falar para ele que vai ter que comprar um monte de macro e microminerais, mas, assim, os essenciais, esses que a gente citou, tá? Explicar para que serve, colocar na dieta, não fazer, não colocar de mais nem de menos, tá? Ter esse equilíbrio através da exigência do animal. Então, animal jovem, inicial, depois crescimento, depois engorda, tá? Depois a ração terminal ali, que geralmente a gente tira daí um pouco desses promotores de crescimento, tá? A gente utiliza promotor de crescimento em aves, a gente utiliza promotor de crescimento em suíno, lembrando, deixando bem claro que é um problema que acontece dentro da nutrição animal, que as pessoas acham que o zootecnista, né, ele vai dar hormônio para esse frango, ele vai dar hormônio para esse suíno. Gente, não é hormônio, tá? Não é também antibiótico, tá? É um promotor de crescimento. A gente pode comparar um promotor de crescimento igual aquele iogurte Yakult que a gente toma, e ele tem os lactobacilos vivos, que vai desempenhar um papel importante no teu intestino, tá? Então, assim é quando a gente utiliza promotor de crescimento para animal. Em relação à proteína protegida, quando a gente utiliza para ruminante, então a gente tem várias técnicas para aumentar a produção. Eu já falei para vocês do uso da ureia, tá? Aqui na nossa região, a gente tem muito cana-de-açúcar, tá? Então, nessa época de seca, a gente pode estar metabolizando esse animal, acostumando esse animal com a opção de cana-de-açúcar mais ureia, tá? É uma opção para aumentar a produção de leite, de carne. Só que assim, eu não posso estar colocando um monte de ureia, ureia é tóxica, né?
Então, é o máximo de 3% do peso vivo. E eu também não vou utilizar essa ureia, por exemplo, hoje meu ruminante, meu bovino está ali, pastando o que tem. Ah, então a professora falou, vou catar um monte de cana-de-açúcar, vou picotear, vou misturar essa ureia e vou dar para ele, de uma só vez. Então, gente, isso é feito em adaptação. Pelo menos, olha, uma semana, pelo menos, no mínimo uma semana, a gente utiliza de 10 a 12 dias, tá? Então, vou dar até 3% do peso vivo, é o final, né? Então, não vou dar 3% no primeiro dia, eu vou dar 0,5%, depois eu vou dar 0,1%, tá? 0,2, 0,3. Então, eu vou aumentando essa porcentagem de ureia, tá? Eu posso estar utilizando ureia, melaço, cana-de-açúcar. Então, são opções que a gente tem em relação à nutrição. São opções muito legais, tá? Que eu posso estar utilizando aí em relação. Eu já aceitei, Milene, agora que eu vi, tá? Em relação aos animais. Então, eu queria que vocês colocassem se vocês têm alguma dúvida, tá, gente? Nutrição é a parte importantíssima da produção animal. Vocês estão no primeiro ano, eu acho que vocês têm que tirar as dúvidas de vocês, né, em relação à nutrição animal e ter oportunidade aí de passar os outros anos e conseguir formular uma boa dieta, tá? Conseguir formular ali uma dieta que dê produção, que seja viável economicamente para o produtor. Vocês têm alguma dúvida da aula de uso de minerais na alimentação? Vamos lá, gente, participem, escrevam se vocês não querem falar. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Conseguiram entender, então? Então tá, conforme vai passando, né, a nutrição, ela pretendo muito bem explorar, né, porque é a área que eu gosto muito. Então, assim, o conhecimento que eu tiver, eu vou passar da melhor maneira para que vocês adquiram, tá? E é isso. Se tiver alguma dúvida em relação, conforme eu vou postando os vídeos, tá? Que agora na próxima aula a gente vai falar sobre proteínas, e depois a gente vai entrar na parte de fisiologia e anatomia, tá? Então a gente vai fazer a parte de fisiologia da digestão de monogástricos, suínos e aves, e a gente vai fazer a parte da fisiologia da nutrição de ruminantes e pequenos ruminantes. Então são duas classes diferentes, duas categorias diferentes, e dois jeitos da gente fazer a formulação da dieta diferente, né? Tudo por quê? Porque é anatômico diferente. O ruminante tem o rumen, tá? E o monogástrico tem o estômago. Então, por isso que a gente faz essa diferença na alimentação, mas vocês vão entender certinho, ok? Era isso, pessoal. Obrigada pela aula, obrigada pela participação e até a próxima aula, tá? Até a próxima. Ah, eu não sei se alguém chegou agora, né? Agora são 3h23. A Anne pediu para mim adiantar a aula de vocês, tá? Se eu podia fazer um pouquinho antes. Eu aceitei, só que eu não lembro a hora que a gente começou. Deixa eu ver. Era 2h26, não. Eu não lembro a hora que eu comecei, mas ela pediu, era um pouquinho antes das 3, né? Ela pediu para mim adiantar para não sei por quê, então eu aceitei. Muito obrigada, tá, pessoal? Se vocês gostaram da aula, eu gosto também. Gosto de passar o conhecimento. Se vocês gostarem, eu fico bem feliz também, tá? O que é o professor sem o aluno, tá? Vou postar sim, Beatriz. Pode deixar, eu já vou postar ela no portal, tá? Valeu, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida,
Se vocês tiverem dúvida, a gente está aberto. Se não, obrigada e até a próxima aula, tá?